Esse primeiro momento da aula. Boa noite a todos, Danilo, Marcos, Kainan, Kemi, Taigon, Gustavo, Lorena. Esse primeiro momento da aula vamos utilizar para comentar um pouco, né, sobre Hannah Arendt, sobre a questão da banalidade do mal, tendo em vista que vocês devem ter assistido o filme, né? Espero que tenham assistido. E, de certo modo, já estamos caminhando para o encerramento da disciplina, né, de Filosofia Geral e Jurídica, tendo em vista que os seminários integradores é na última semana do mês de junho, tá? Então, como vocês podem observar, temos mais Norberto Bobbio, John Rawls e Foucault. Claro, também temos Giorgio Agamben, né, que amanhã é feriado, não vai haver aula, mas hoje vamos tentar falar um pouco sobre o Achille Mbembe, né, que é um dos objetos aí de estudo, pensamento dele, de uma resenha que vocês vão entregar no final do mês, não deixe para fazer em cima da hora, para evitar plágio, né, para evitar cópia da internet e tal. Tá bom? E vale 6 pontos, né, então, é uma nota, assim, que é expressiva. Então, tente fazer bem feito, caso não saiba fazer uma resenha, pesquise, pergunte à professora Marta, que vai dar tudo certo, né? E aí, Kainan, você assistiu o filme de Hannah Arendt? Ainda não, professor. Eu estava com uns problemas de internet aqui esses dias. Tá meio me oscilando aqui, eu sou do Piauí, a internet é minha, né? Tá baixo Meio ainda o teu negócio. áudio. Tenta aumentar bem no computador. Deve ser o meu também aqui. Deixa eu escutar agora. Ah, melhor. Muito bom. Esses dias a internet aqui tá oscilando um pouco, a gente trocou de provedor. Uhum. Tá meio ruim. Eu sou do Piauí, o senhor sabe como é, né? Mas eu vou ver se eu consigo baixar pra assistir. Pelo YouTube, né, tá lá, mas alguém assistiu aqui o filme de Hannah Arendt? Banalidade do mal, o que que é? Professor, eu comecei a assistir aquele lá, né, que você colocou no nosso grupo, aí tava meio sem compreendimento, você entende? Aí eu vou tentar baixar um dublado, né, para ver se consigo ter mais consentimento, Eu entendeu? não encontrei o dublado da Hannah Arendt, e nem o da Onda. Acho que eles tiraram da internet o filme A Onda, eles tiraram também. Mas, então, vocês não assistiram. Mas alguém sabe falar um pouco aqui sobre o que é a banalidade do mal? O que Arendt, no julgamento de Eichmann, ela falou e descobriu sobre esse termo, né? A banalidade do mal. Professor, é Tem a algo ver do. Ah, pode falar, cara. Prossiga. Pode falar, vamos lá. Pode, Kainan, depois, ou então o Taigon. Vamos lá, Taigon. É algo que tem a ver com caráter, com quem, tipo, sem caráter, mais ou menos. Eu acho. O pouco que eu li foi. Entendo. Vocês chegaram a ler o capítulo de Arendt que eu postei na plataforma? Ou ver os slides, alguma coisa? Eu comecei, professor, também. Por isso que eu só deu para falar isso bem pouco. Não, Entendo. eu estou lendo outro livro agora, aí não estou terminar ele, que eu vou ler que sou uma postular. Certo. O que é banal? O que vocês entendem por banal? Banal é algo que não causa espanto, poderíamos dizer assim. É algo que já está tão. É algo tão corriqueiro que ninguém mais liga. Isso mesmo. Isso mesmo. Chega a ser quase indiferente, né? Ser quase indiferente. Você olha a fome e fala, é banal. Olha
pessoas na rua, passando necessidade, passando fome, e você considera isso banal, você considera isso normal, né? A normalização, podemos substituir aí o termo banal por normalização da morte, por exemplo, normalização da tragédia. E Eichmann ali era um cumpridor de normas, né? Eichmann, no julgamento que Arendt cumpriu como repórter do The New York Times, ela traduziu isso nesse conceito, a banalidade do mal, né? De fato, Eichmann ali é um homem normal, que retorna para casa com uma atmosfera limpa ali, né, de consciência tranquila, porque ele está cumprindo normas, ele está cumprindo regras, ele é um tarefeiro, ele tem filhos, e ele não consegue, a banalidade é tão forte, mas tão forte, afetou a carga neural dele, tamanha, e o emocional, o espírito dele, que ele não consegue ter um mínimo de empatia para associar seus filhos com aquelas crianças judias, né? Ou aquelas pessoas, né, idosos. Ele volta para casa, ele toma seu café, ele tem a sua esposa, ele tem seus filhos, brinca com seus filhos, e ele não consegue minimamente traduzir isso, né, de maneira empática, né, de maneira sensível. Ele encara a morte ali, naquele momento, como uma tarefa, como uma norma, né, como uma norma, que deve ser cumprida, né. E eu falava na última aula, daqui a pouco, caindo tudo a palavra, na última aula, que muitas vezes as pessoas tendem a criticar, assim, o Hans Kelsen, né, por torná-lo um artífice do próprio nazismo, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver a teoria de Hans Kelsen, a normatização de Hans Kelsen, a teoria pura do direito, né, com essa questão do fazer pelo fazer. Não. Isso aí, inclusive, o próprio, já falávamos, né, o próprio Hans Kelsen foi até perseguido, exilado. Tá? Pode falar, Caio. Essa questão aí da banalidade do mal, né? Os nazistas, fora o alto escalão, né? Os de baixa patente, né? Estamos só cumprindo ordens. Poderíamos pensar que seria uma espécie de dupla moral, tipo, no trabalho, aqui, eu estou no trabalho, minha moral é essa, né? De acordo com o que eu sou destinado a fazer, né? Fora do trabalho eu já sou outra pessoa, então no trabalho é isso, em casa é outra coisa, né? No caso da sociedade. Seria isso? Sim, pode se interpretar também dessa forma, sim. Né? Sou de um modo, e acontece muito isso, não somente com os nazistas, a atualidade também, né? Nós somos uma determinada pessoa no trabalho e às vezes violentamos a esposa, né? De repente, determinado advogado no tribunal um santo e tal, mas para a esposa, lá ele é um cruel, ele maltrata, ele bate, ele, enfim, assedia, entende? Então, é complicado, né, esse conceito de Arendt, e traduz muito a nossa realidade, né? Nós encaramos, às vezes, o mal, porque o mal não é algo ontológico aqui, tá? Não é o diabo com chifres, não pense o mal assim, tá? Incutiu no imaginário popular dessa forma, não tem nada a ver com essa ontologização do mal, um ser, não. O mal aqui é o instinto de destruição presente em cada um de nós, né? E esse instinto de destruição passa a ser muito corriqueiro, né? Passa a ser algo como, sabe, enfim, o ar que nós respiramos, normal, né? A palavra é justamente essa, como uma norma, passa a ser normal, né? E como é norma, eu devo cumprir, e depois disso eu não tenho culpa nisso. É tanto que o próprio Eichmann, eu não tenho culpa, eu estava cumprindo ordens. Importante assistir o filme onde ele fala, né?
eu não tenho culpa, eu estava cumprindo ordens. Tá, mas... E aí nós podemos remeter a, enfim, a própria Declaração das Nações Unidas, ou até mesmo a própria Constituição. Código Penal também vai falar sobre isso. Constituição não, creio que é o Código Penal, que fala que não se deve cumprir normas absurdas, né? Não se deve cumprir normas absurdas, né? Por exemplo, se um capitão disser para você matar um inocente, você deve, não vou. Nem que para isso perca o seu emprego, ou até mesmo, né? Enfim, não vou fazer. Por quê? É uma norma absurda. Ele não é, e isso foi até perguntado, né, uma vez, numa disciplina que eu leciono, sobre ética geral jurídica, e tinha um soldado na sala, no presencial ainda, e falávamos sobre essa questão da norma e tal. E eu fui inquirir o soldado, né? Ele falou, não, professor, não sou obrigado a cumprir normas absurdas. Né? Ou seja, matar alguém, não vou matar, não vou fazer. Insubordinação, sim, mas a lei está me garantindo isso. Eu não posso cumprir essa norma, essa regra, essa ordem absurda. Mas vamos dizer assim, o banalizador, aquela pessoa que está misturada ali com a norma, ela não consegue refletir. Ela não tem essa centelha de reflexão, essa centelha crítico-reflexiva, né? Para pensar, refletir, realmente, aqui nós estamos dizimando pessoas. Não tem. Ela já está tão consumida, pela norma, pela atmosfera coletiva, pela ideia, né, que ela está entendendo e compreendendo e absorvendo como modelo de vida, que ela não reflete mais. Para aquilo é a verdade para ela. Ela não consegue mais discernir, né? Perdeu a capacidade de discernimento. Perdeu a capacidade. É interessante falarmos, se vocês quiserem levantar a mão, pode levantar, tá? Fica à vontade. Um livro, Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, é um escritor brasileiro, faleceu, se não me engano, no ano passado, 92 anos, eu acho. E ele discute nesse livro, né, é literatura, uma série de contos, ele é um excelente contista, tive a oportunidade de ler nas férias, leiam, Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca. E ele em um dos contos, vai falar justamente nisso, né? Excelente esse conto, para traduzir o sentimento de isso que o Kainan falou, né, dessa dúbia moralidade, né, ou até mesmo o mau caratismo travestido, né, travestido de bondade, do bom moço, né. Conta, assim, essa história, né, enfim, traduz da seguinte forma. Ele está ali, né, com a mulher, enfim, é um tarefeiro, um burocrata, um servidor público, e que sempre volta para casa, né, como em dado momento ali da sua vida, do seu retorno para casa, ele decide atropelar pessoas, né, atropelar pessoas. Esse livro foi escrito ainda, se não me engano, em 70, em 75. Atropelar pessoas, e decide fazer isso, e entra na casa, ele toma banho, se arruma, sai de novo, e começa e são dois contos que ele ilustra dessa forma, para falar desse homem normal, né, desse homem normal. Ele volta para casa, beija a mulher sempre está na televisão, e nessa época, né, de 70, a televisão é muito presente no Brasil e no mundo, né, e ele volta para casa, depois de ter atropelado pessoas, mulheres na rua, enfim, indiscriminadamente. Ele avista uma pessoa, mira, vai devagar, sorrateiramente, e acelera de repente, com os faróis apagados. É bem macabro mesmo a cena, né, o conto. E ele volta para casa como se nada tivesse acontecido. Né? Volta para casa como nada... E a mulher está ali assistindo televisão, ele janta com a esposa, com os filhos e tal. Pronto. É um homem normal. Ele encara aquelas mortes e aquela atitude como algo banal, como corriqueiro, como normal. Né? E aí esse mau caratismo travestido de norma, né, de indiferença pela vida, enfim, pelo outro, né,
não se colocar, de fato, ter a atitude de se colocar no lugar do outro, e ele faz isso, né, para desestressar, né, para até justifica, né, olha só, ele se auto-justifica no conto, né, dizendo que está muito estressado, não aguenta mais aquela vida medíocre, né, aquela vida da mesmice, e quer inovar, e a inovação dele custa a vida de algumas pessoas, né, Enfim, isso, quando eu li esse livro, li esse conto, me traduziu no dia a dia, né? Quantas vezes nós não nos deparamos no Brasil com pessoas que tratam a vida humana, a vida como, não somente humana, mas até mesmo de animais, né? Como banal, né? Recentemente nós vimos... Diga, Taigo, pode falar. Professor, só uma pergunta. Esse livro, quantas páginas são esse livro? É porque eu achei um aqui, eu queria saber se... Aí eu não tenho ideia, eu li no físico, né? Foi até emprestado de um professor, eu li no físico, não sei. É uma série de contos, Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca. Eu achei ele aqui na internet, eu vou baixar ele, depois eu vou dar uma lida para ver se condiz com... Ótimo. Então, assim, isso traduz muito o que nós vivemos, não somente agora, mas continuamente nós observamos pessoas, não sei se vocês vão recordar aquele caso que um homem arrastou um morador de rua no carro. Vocês estão lembrados desse fato? Não Eu estão não... lembrados. Não está lembrado? Realmente Eu lembro da criança do Rio de Janeiro. Certo, também, né? A criança que foi arrastada. O morador de rua parou até para abastecer o carro, né? E o homem estava agonizando na traseira do, né? Enfim, amarrado e foi arrastado. Se vocês derem um Google aí, vocês vão observar esse caso. E, enfim, fora outros casos, né? O índio que foi queimado vivo, né? Em Brasília, vocês há um tempo atrás, o Januário deve se recordar disso, Sim, né? sim. Enfim, sabe, isso é a demonstração, que a banalidade do mal nos persegue, né? Persegue a humanidade, né? Tornar a crueldade, né? Recentemente, por exemplo, invadiram uma creche lá no sul do país, um jovem de cerca de 18 anos, e ele foi, enfim, uma creche, recém-nascidos ali praticamente, crianças de 2, 3 anos, e ele, enfim, ameaçou todo mundo e matou uma das, inclusive, das monitoras ali, né? Podemos ilustrar aqui vários e vários fatos, né, que vão, infelizmente, ilustrar a banalidade do mal, a banalização do mal, né, da maldade, da perversidade. E o mal é traduzido justamente em instintos, né, devido ao instinto de destruição, né? Não é, como eu falei no início, não é uma ontologização que Arendt vai dizer. Não, o mal aqui é a própria negação do outro, né? A própria negação do outro e do sofrimento do outro. É a incapacidade de parar e pensar, de refletir sobre, né, de ter essa, como eu falei, nessa centelha de reflexão acerca da crueldade que está sendo feita, enfim, né? Não sei se vocês estão acompanhando esse documentário do caso Evandro, com certeza muitos de vocês não eram nem nascidos ainda, caso Evandro, que, enfim, foi um dos maiores julgamentos do Brasil, e crueldade, mais uma vez, crueldade, daquele namorado que arremessou a namorada, foi julgado recentemente, aqui no Brasil, arremessou a sua namorada, a noiva, da janela, né, não sei se era do quinto, enfim, do prédio onde eles moravam. Foi condenado. Bem, para ilustrar essas cenas que eu acabo de narrar, e com certeza vocês devem estar imaginando e buscando aí na memória, enfim, de notícias de vocês, né, das vivências que vocês têm,
ou até mesmo durante a sua vida, muitas já aconteceu, e você presenciou cenas desse tipo, né, onde a pessoa banaliza, né, normaliza ali, é indiferente, a vida é indiferente, né, ao sofrimento e enfim, aquela situação degradante que as pessoas estão passando, né, enfim, é muito difícil. O Januário, com certeza, você trabalha com serviço social, né, Januário? É isso? Não sei se eu me recordo bem de você falando isso. Também, na verdade, eu faço política, né? Então, há um misto de coisas. Entendo. Perfeitamente. Então, ele com certeza vê, né, presencia muitas cenas de fome, de miséria, enfim. E é indiferente. Não, tudo bem, eu estou confortável na minha redoma, na minha casa, tendo alimentação, e está tudo certo, né? Mas como é que podemos? Não, por exemplo, como podemos melhorar o outro, a situação? O primeiro passo é você não deixar ali comida no prato, né? Eu sempre costumo brincar aqui em casa com isso, né? Né, num tom de, claro, seriedade. Não deixar comida no prato é uma atitude já nobre, né? Não deixar, não estragar a comida. Enfim, esse conceito de Arendt é muito caro para a filosofia, né? A questão da banalidade do mal, porque nesse momento, né, nesse julgamento, que vocês podem perceber que depois disso vai gerar a Carta, né, das Nações Unidas, Declaração Universal das Nações, Declaração Universal dos Direitos Humanos, é isso mesmo, e em seguida, né, as constituições, no caso, a Constituição de 88 vai repercutir também o princípio da dignidade humana, né, a questão da tortura, né, nenhuma forma de tortura deve ser, né, enfim, tem que ser punida, tá? Então, o conceito básico de Hannah Arendt dessa banalização do mal, a banalidade do mal, é justamente tornar o sofrimento você ser alheio ao sofrimento do outro, ser normal, né? Tratar o outro, o sofrimento ali como uma norma. Claro, Arendt possivelmente deve ter, ou Foucault, possivelmente, melhor dizendo, deve ter lido também Arendt, ou até mesmo ter esse diálogo, apesar de ele não citar, né? Mas outro pensador que vamos abordar é o Michel Foucault, na próxima aula. Inclusive, o Achille Mbembe, ele bebeu dessa fonte, né, do Foucault, onde ele vai fazer, esses pensadores agora, eles irão fazer crítica ao judiciário, crítica ao sistema de punição. O próprio Foucault vai fazer uma genealogia das prisões, né? Uma genealogia das prisões, inclusive comparando as escolas a um presídio, né? Se você pode observar ali, a sirene, né? Escolas com grades, com horários, todo mundo em fila, uniforme, assemelha-se muito a um presídio, né? E, enfim, vai fazer também uma genealogia da loucura, né? E dos sistemas de punição, né? Como o próprio Foucault vai dizer. Então, esses pensadores, Hannah Arendt, Achille Mbembe, o próprio Habermas, o Foucault, o Agamben, John Rawls, eles são críticos do sistema judiciário, né? Ou até mesmo, não num sentido específico de determinado país, não, mas numa perspectiva mais geral, mais ampla, né? O intuito, é claro, de melhorar, de aperfeiçoar e de evitar lacunas, né, com relação ao sistema judiciário de determinados países, né? Então, para Arendt, né, podemos sintetizar o pensamento dela, dizer que, olha, como nós falávamos na aula passada, poder se distingue, né, e se diferencia de vigor, de violência, de força, né? Então, o poder sempre implica uma relação de diálogo, né? E o poder se concebe na coletividade, né? Na coletividade. Não existe poder ali sem a coletividade, né? Sem vamos dizer assim, o processo, né, democrático de aquisição também desse poder, né? Quando você utiliza a violência, aí já não é poder, é autoritarismo, tá? Autoritarismo.
Enfim, o espaço da política, a Arendt é muito insistente nisso, porque ela vai falar muito sobre política, não política partidária nem nada disso, mas o conceito forte de política. E é isso que temos que ter em mente, né? Conceito forte de política, né, para nós termos essa consciência e a cada dia aperfeiçoar essa consciência de não ter esses fundamentalismos, esses extremismos presos, né, para não ocorrer como, infelizmente, o próprio Eichmann, né, estava tão obcecado, tão introduzido naquela determinada teoria, naquela determinada ideologia, que não conseguia ver o que estava acontecendo ali, pessoas estavam morrendo, e tratou tudo ali como um corriqueiro, como banal, como indiferente, né? Então, basicamente isso. Agora eu quero ouvir de vocês, né, como é que está sendo, estão conseguindo acompanhar, quais são as dúvidas, né, as angústias de vocês nesse período. O Taigon quer falar? Ei, professor, só aqui, voltando um pouquinho, o senhor falou a questão da comida, né? Eu acho isso muito interessante, eu aprendi isso desde criança, acho que desde 9 anos de idade minha avó me ensinou que a gente não deve desperdiçar. Claro que vai ter uma vez ou duas que vai acontecer, mas até hoje eu levo isso comigo. Eu lembro até de um desenho que eu assistia, minha avó me ensinou também, né? E eu acabei vendo um desenho e acabei levando isso para a vida, eu levo até hoje, acho que foi um desenho de Cebolinha, que ele estava comendo, né? Acho que era ele e algum amigo lá, que eu não lembro o nome, só lembro o nome de Cebolinha mesmo. Aí ele estava comendo e o colega deixou comida, né? E ele reclamou, o colega, porque ele deixou comida lá, tá destruindo. E eu achei interessante se eu falar que eu aprendi com minha avó há 11 anos atrás e levo até hoje. Isso mesmo, é uma boa recordação, né? E, de fato, isso é muito grave para mim, né? E na medida que nós deixamos ali também alimento no prato, nós não estamos tirando da boca de alguém, né? E poderia alimentar famílias ali, né? Enfim. Muito bom, que bom. Então, mas podem participar. Agora, esse momento agora é de participar. Devem participar, pessoal. Que mais? Pode comentar, não precisa ser necessariamente só sobre Hannah Arendt, pode ser sobre outro pensador que você achou interessante, que quer comentar. Pode ficar à vontade. Que você já está lendo, né? E gostou desse pensador, né? Não é só porque não tem uma avaliação assim com todos que você não vai comentar. Diga, pode falar. Essa aqui é a capa do livro, é? Se o senhor consegue ver aí. Creio que sim, essa mesmo, é Rubem Fonseca. Então é esse livro. Eu achei o livro aqui em PDF grátis, ó. Achei nada caríssimo, fiquei grátis aqui, fui mexer aqui. Muito bom, muito bom. Vou até salvar ele aqui. Ótimo. Então, a Luíse... Manda para mim depois, tá? Vou no grupo. Tá, pode mandar para mim que eu divulgo lá no grupo. Eu vou mandar para o professor para ele conferir se realmente é o livro. Tá? Aí, se for, eu posso mandar o PDF mesmo para vocês. Eu mando no nosso grupo lá dos alunos. Ah, vocês têm um grupo secreto. Beleza, tá certo. Então, depois o Daniel quer falar alguma coisa, Lucas, o que está achando dos pensadores que estamos estudando? Falta ainda uns cerca de 3 ou 4 pensadores para nós concluirmos assim a disciplina. Claro, teria mais pensadores, mas temos que delimitar, né, para não correr o risco assim de enfim, ultrapassar a carga horária da disciplina e tal. Eu enviei. Tá bom. Aí, se for o senhor me afirma, que aí eu envio para o pessoal. É isso aqui mesmo. Lucas, Lorena, vocês estão calados hoje? Oi, boa noite. É que eu cheguei agora. Atrasei aqui. Desculpa aí. Tranquilo. Kemi, Marcos, quer falar? Aí, Kainan, tá lá no grupo já, viu? Não, é só uma sugestão, professor. Próximo bloco deveria fazer mais um curso de extensão aí com outro pensador. Ah, sim. Tá bom. Gostou do Bobbio? Interessante.
as regras do jogo, né? E vamos ainda comentar um pouco aqui, claro, não de maneira aprofundada como lá no curso, né? Mas vamos ter uma boa ideia, assim. Quem sabe não podemos ter aqui um curso sobre Hannah Arendt, né? Sobre o próprio Hans Kelsen também, por que não? Sim, Professor, o senhor já leu o livro Política de Aristóteles? Tenho aqui no meu escritório aqui, eu tenho esse livro, né? A Política de Aristóteles. Já li, sim, a Ética Nicômaco. Faz um tempinho já, né? Foi na faculdade ainda, mas o livro que eu tenho mais familiaridade com dele é o Ética Nicômaco. Né? A política de Aristóteles é uma política aristocrática, né? Ele não apostava muito na democracia, ele não, apesar de defender, né? Os gregos defendiam, mas a democracia grega era restrita a poucos cidadãos, e cidadão nessa época excluía mulheres, escravos, e o próprio Aristóteles era a favor da escravidão, mas não vamos julgá-lo, porque tem um período, e escravo ali não tem nada a ver com corro, nada a ver, né? São bárbaros que são capturados né? Enfim. Tá? Mas não vamos entrar nesse mérito aí, porque o Aristóteles não podemos cometer injustiça, né? Teve um período histórico, um dado histórico, e naquele período, né? Não podemos, como eu falei em outras aulas, cair de paraquedas aqui no século XXI e condená-lo e dizer que é um pensador horrível por isso, mas ele dizia que, o ócio produtivo alguém tem que cumprir, no caso, eram os filósofos, né? Desse período, ele era a favor. Então, se ele deixasse de pensar para poder fazer as atividades domésticas, né, na visão dele, não, tem que ter alguém para fazer as atividades domésticas, para cuidar do jardim, para cuidar dessas outras, enfim, atividades braçais, né? E, de fato, hoje acontece a mesma coisa, a diferença é que hoje... Não acontece, não. Não pode acontecer. O Ministério do Trabalho, eu vi isso. Calma, deixa eu terminar. Você está me julgando antes de eu terminar minha explicação. Acontece de forma diferente. Hoje são considerados os domésticos, né? São os funcionários domésticos que fazem essa função que ele defendia. Quando a gente estava estudando sobre lá no começo, eu lembro que o senhor falou disso. E quando eu li aquilo que ele falou defendendo os escravos, a escravidão, eu julguei. Mas depois que o senhor falou, eu fui pesquisar sobre, e aí eu entendi a diferença, que é naquela época e hoje. Você comparar, a gente chegar a esse resultado. Claro, hoje em dia não tem como você ter um trabalho análogo à escravidão. O pensamento de Aristóteles, nesse sentido, não, como você disse, né, não cabe na atualidade. Né? Outro pensamento dele, né, nós já vimos, justiça distributiva, né, justiça comutativa, até que podemos dialogar com a atualidade, mas outros, a ética dele é muito boa também, é interessantíssimo o pensamento ético. Agora, esse pensamento em específico não cabe no século XXI, porque senão estaríamos, assim, defendendo, né, trabalhos análogos à escravidão, que ocorre, mas o Ministério Público está aí para coibir, né, e buscar, catar, prender, né, essas pessoas, enfim, aqui em Baixa Grande do Ribeiro, um dia desses prenderam o dono de uma fazenda lá, que estavam com o pessoal trabalhando lá com escravidão. É terrível hoje em dia. E não é somente isso, não. Na própria cidade, se formos investigar a fundo em Corrente, em Sebastião Barros, nessas cidades, existem muitas pessoas que se submetem a serviços por baixo salário, né? Enfim, por situações desumanas, em troca de moradia, né? Em troca do favor, não, vou botar minha filha aqui, ela faz tudo em casa, mas tem casa, comida, escola, por conta de vocês. Isso aí não é, entende? É algo absurdo. Não se pode ter esse tipo de ideia, e tem pessoas que concordam com isso. Como é que... Não tem cabimento, né? Pessoas fazer tudo ali em troca de comida, isso é análogo à escravidão. Né? Tem que ter carteira assinada sim, tem que ter ali, se não tiver, então é diarista, tem que pagar pelo trabalho, pela diária que ela cumpriu ali. Né? Não é dormir, trocar o trabalho por uma dormida, por um pernoite, não tem nada a ver. Isso é escravidão moderna, né? É crime. Enfim, e claro, tapar os olhos, dizer que isso
normal, isso acontece, isso é banalidade do mal, né? Isso é perversão. Vocês, como futuros, não gostam muito dessa palavra, operadores do direito, que parece tratar o direito como máquina, né? Eu não sou tanto Hans Kelsen assim, para tratar o direito como algo frio, não. Né? Não, mas como dinamizadores do direito, como estudiosos do direito, vocês devem sempre, né, pender, né, estar sempre do lado da Constituição Federal, né? Nunca contrário a isso, né? Vocês devem sempre ter isso em mente, tá? Ter isso em mente. E afugentar, né? Afugentar qualquer forma de fundamentalismo, qualquer forma de indiferença à dor do outro, né? Indiferença à dor do outro, tá bom? Bem, o pensador de hoje é o filósofo camaronês Achille Mbembe. Vamos tentar terminar assim amanhã não terá aula, desde já tem um final de uma semana, né, um feriado produtivo, né? Descansem também, que é importante, né? Vocês descansarem, claro, tá bom? O Achille Mbembe vai falar sobre um conceito, né, da necropolítica, tá? Da necropolítica. Nesse conceito da necropolítica, ele vai dialogar com outros pensadores, é claro. Foi influenciado por Giorgio Agamben, foi influenciado por Foucault, né, por toda uma tradição moderna da filosofia, né? É um pensador que ainda está vivo, tá? Então, nós tentamos aqui na filosofia do direito, filosofia jurídica, tentamos, assim, abordar as mais diversas frentes filosóficas, né? Não nos restringimos, assim, à Europa, né? Vamos, então, buscar em outro continente também, um pensador, né, camaronês, que é o Achille Mbembe. Então, Achille Mbembe e a teoria da necropolítica, e o conceito diz muito, né, sobre que nós estamos estudando enfim, e até mesmo percebendo, né, na realidade, que quem decide, quem vive, né? E aí onde está a pergunta central desse conceito. Quem decide, quem vive, tá? Quem decide, quem vive. Como eu disse, ele vai beber de uma fonte, né, do Giorgio Agamben, que é um pensador italiano, que nós vamos também, vivo, que está vivo ainda. Ele matou o rapaz antes do tempo. Então, nessa aula, vamos falar sobre o contexto dele, né, da vida e obra, necropolítica, a morte como projeto. O conceito é um pouco forte, né, por a morte hoje em dia ser considerado um tabu ainda, né, e falar em morte as pessoas ficam um pouco, né, assombradas, ainda mais desse estilo, vamos dizer assim, ou dessa forma de morrer, né, de findar a existência, que é de forma bárbara, cruel, e, enfim, deixado realmente à sorte tratar o humano como, sabe, um utensílio, né, como meio, tá? Então, a necropolítica vem disso mesmo, a política da morte, né? A morte como projeto político, né? Para Achille Mbembe, um conceito de necropolítica é a morte como projeto político. Quem deve viver? Quem decide, quem vive, né? É a máxima aí ou as provocações do Achille Mbembe. É esse rapaz aqui, esse senhor aqui, né? O Achille Mbembe. Achille Mbembe nasceu perto de Otelé, nos Camarões franceses, em 1957, obteve seu PhD em História na Universidade Sorbonne, em Paris, França, em 89. Subsequentemente, obteve
né, uma licença para estudar, e o DEA, né, de estudos políticos, na mesma cidade. Já teve, né, na Universidade de Colômbia, em Nova York, em vários, claro, desenvolve pesquisa também, né, em Senegal, em ciências sociais na África, né. Já visitou a faculdade, Universidade de Berkeley, Washington, né, Pensilvânia, Universidade da Califórnia. Então, um pensador que já não é, vamos dizer assim, outro dia ele começou a falar sobre isso, não, um conceito que pousa aqui no Brasil como algo novo, mas vem lá fora, vem sendo divulgado, né, há muito tempo, né. Seus principais temas de investigação sobre a África, o pós-colonialismo. Interessante essa questão do colonialismo. Nós pensamos como colonizadores, né? Nós brasileiros, pensamos como colonizadores. Tanto que nos livros didáticos, se eu perguntar a vocês estão conhecendo agora um pensador negro. Vocês não conheciam um pensador negro, né? Ou seja, um filósofo negro. Não. E eu digo isso sem medo de errar, né? Vocês não conheciam. Me cita um filósofo negro. Não conheciam. Né? Então, agora vocês não podem dizer, não conheço ninguém. Não, existe sim, inclusive brasileiro. Brasileira, que é a Djamila Ribeiro, né? Djamila Ribeiro. O Silvio, se não me engano, é Silvio Mendes. Acho que é assim. E o Achille Mbembe, que é internacionalmente conhecido, né, como um pensador que discute, né, o conceito aí, a filosofia africana também, e, claro, tenta descolonizar, né, Então, ciências sociais e política. O que um colonizador faz? O colonizador chega, ele toma sua terra, estupra, aniquila, mata, mutila, né, em nome de um bem maior. Qual é esse bem maior? A felicidade dele, o egoísmo, né, em prol de si, né, do seu povo ali, né, da conquista de ouro, de pedras preciosas. Ele não quer saber sobre a identidade do povo que está aqui, os indígenas que estão aqui, não. Ele chega e, enfim. E essa ideia de colonização, de colônia, né, sobrevive até hoje, né, sobrevive até hoje. Esse pensamento de colono, né, de não ter esse ímpeto, né, de pertencimento pela nossa própria realidade e ser sempre um subserviente, né, um subserviente, no caso, um homem, e aí, claro, nas palavras de Sérgio Buarque de Holanda, um homem cordial, né, ou seja, de ser, não cordial no sentido da educação, não, no sentido mais da emoção, né, se levar pela emoção, pela paixão, e não, claro, pela razão, tá? Então, rejeitou o termo, né, no caso, um teórico pós-colonial, em boa parte devido ao seu nome em inglês do seu primeiro livro, né, o nome em inglês do primeiro livro. Ele recentemente rejeitou o termo porque vê seu projeto como um trabalho tanto de aceitação quanto de transcendência de rótulos, né, e dessa diferença. Em vez de um retorno para a terra natal original, marginal e não metropolitana. Então, ele flerta, né, Achille Mbembe, inclusive, no livro vocês vão ver esses nomes, né, Foucault, Freud e Fanon, e interpreta a África, né, no caso do livro Necropolítica. Achille Mbembe, ele vai interpretar a África não como um lugar definido e isolado, mas como uma relação tensa entre si e o resto do mundo, que se desenrola simultaneamente nos níveis político, psíquico, semiótico e sexual. Sendo Mbembe, o conceito de biopoder, e aí vamos ver em Foucault esse conceito, e ele vê o seguinte, olha, esse conceito de biopoder, ele não resolve, não dá conta dos atuais problemas, né, como um agrupamento de poder disciplinar. O que é o biopoder?
um argumento de poder disciplinar e biopolítica. Não é mais suficiente para explicar as formas contemporâneas de subjugação. Então, aos insights de Foucault sobre as noções de poder soberano e biopoder, o Achille Mbembe ele vai dizer que e acrescenta o conceito de necropolítica. Como vocês sabem, o biopoder é tornar a vida ali um instrumento para adquirir mais poder, né? Instrumentalizar a vida. Tá? A questão das câmeras, né? Da vigilância constante, tá? Não é tratar o ser humano como fim em si mesmo, mas sim como meio, né? A biopolítica, né? O biopoder, que vai além do simples inscrever corpos dentro de aparatos disciplinares, né? Então, nós temos aí, por exemplo, no Japão, os cidadãos sendo monitorados continuamente, por várias câmeras durante enfim, não tem privacidade, é um jogo de fato de poder, e a vida ali está misturada, né, nessas ferramentas, nesses aparatos disciplinares de poder e de controle, né, de controle, onde as pessoas têm uma pseudo-liberdade. As pessoas não têm liberdade, pelo contrário, elas têm ilusão de que são livres, mas na verdade eles estão sendo monitoradas e vigiadas constantemente. Enfim, Foucault, nós vamos estudar na próxima aula esse pensador, onde vamos falar sobre, eu quis antecipar um pouco, devido à resenha, para que vocês possam entender quando estiver lendo o livro, tá? Discutindo os exemplos da Palestina, África, Kosovo e o Mbembe, ele vai dizer e mostra, né, como o poder da soberania agora é encenado através da criação de zonas de morte, onde a morte se torna o último exercício de dominação e a principal forma de resistência, né? Então, quando falamos, né, e é muito caro essa questão dos refugiados para mim, né, dos refugiados, muitas pessoas, às vezes, a mídia não dá tanta importância como deveria, né, a questão, não somente aqui no Brasil, mas na fronteira ali dos Estados Unidos, né, com a México, né, e, enfim, a questão da própria Síria, países africanos também, né, muitos refugiados vêm para cá em situações degradantes. É muito caro isso para mim, porque é um povo que, de certo modo, ele traduz muito bem o que o Mbembe quer falar. Olha, existe a necropolítica, essas pessoas estão à deriva, eles estão no limbo, né, eles estão ali, sabe, como a vida se esvai, eles estão à deriva, de fato, né, não tem identidade, fugiu do país, não tem identidade, perdeu não pode retornar ao seu país, e eles agora estão à mercê, estão nas mãos do Estado, né, nas mãos do Estado, de qual Estado? Aí, saber qual é que vai acolhê-los, né, e são arremessados de aeroportos para, enfim, acampamentos em situações degradantes também, onde falta água, higiene, ali acontece também roubo, acontece estupro ali também, enfim, é algo terrível que acontece com essas pessoas, é muito, muito grave, né? Então, o Achille Mbembe, ele vai flertar como nós falamos, com Freud, Foucault e Fanon, e vai discutir questões, né, muito reais, que estamos vivendo, né, não somente no contexto pandêmico, mas toda a história, houve povos que tiveram, assim, e pessoas que tiveram, assim, suas vidas marginalizadas, né, pela cor, ou e principalmente pelo Estado, né, o Estado tornando essas pessoas, vamos dizer assim, concebendo essas pessoas como inimigas, né, como inimigas, e aí então tem que aniquilar, tem que matar de fato, tem que exterminar essas pessoas, porque elas não fazem parte da sociedade, da minha sociedade, da sociedade que eu concebo. Então não é gerida por nenhuma racionalidade a necropolítica, pois a morte é que conduz, né, o projeto de ceifar e tolher vidas, sendo o racismo catalisador,
né, o catalisador dessa estratégia perversa contra indígenas e negros. Por que essa raiva contra os indígenas? Vocês nunca se perguntaram? Que aí, claro, temos aí a Ku Klux Klan, temos diversos chefes de Estado, né, que sabe, tem essa, não somente contra os negros e indígenas, mas também os latinos, né? Se nós formos chegar lá nos Estados Unidos, nós vamos sofrer preconceito, sim. Se você se considera branco aqui no Brasil, lá você não é branco, tá? Você é latino, e vai receber esse rótulo, tá? Você vai receber esse rótulo. E as pessoas vão te ver pelas costas, sim, né? E por que essa raiva? Né? Por que nós consideramos sempre o Islã, ou quem participa, quem faz parte enfim, de outra religião, no caso os muçulmanos, como terroristas? Nós generalizamos. Por quê? Porque temos sempre que criar um inimigo e aniquilar esse inimigo. A necropolítica, como política de morte, sustenta-se na dimensão da racialização, mas a extrapola, ela exorbita, ela ultrapassa a racialização, na medida em que a condição subalterna reservada aos negros, pouco a pouco se amplia e aponta para o devir negro no mundo. E quando falamos de devir negro no mundo, a palavra devir é mudança, migração, né? Sempre passa anos, séculos e séculos, o negro sempre é tido como alguém marginal. Mas por quê? Sabe, está na estrutura da história, está na estrutura da sociedade. E que não deve ser assim. Né? Infelizmente mas não deve ser assim. Né? Agora vem despontando aí pensadores negros no Brasil, propagandas, né, mais propagandas. Eu sei que atende ao marketing, enfim, tudo bem, mas existem pessoas agora, artistas, fazendo mais... e se deve muito ao fato da mídia também, né, ter essa divulgação, né, seja em propagandas, não sei se vocês devem lembrar da Parmalat aqui, por exemplo, só um parênteses, tinha lá uma criança negra, né, na propaganda da Parmalat, sendo que as outras eram brancas, asiáticas, enfim, mas em geral brancas. Entende? Hoje em dia não, hoje em dia nós percebemos aí mais pessoas negras, né, e com lugar de fala, e lembrando, esse conceito, você não é negro, você não pode falar da negritude. Não, de fato, não sou negro, eu nunca vou sofrer racismo, né, nunca vou sofrer racismo. De forma alguma. E quem é branco e diz que sofreu racismo, ele não sabe o que é racismo. Né? Não sabe o que é racismo. Mas existe o racismo reverso. Eu te chamar de branquelo. Isso é racismo? Pelo amor de Deus. O racismo é quando uma determinada pessoa, né, de uma raça historicamente tida como superior, inibe, agride, humilha outra cor, né? Outra cor. É isso, outra pessoa. Tivemos 300 anos de escravidão. O branco aqui nunca foi escravo, ponto. Nunca foi escravo. Então, tem toda uma trajetória histórica, né? Toda uma trajetória histórica, que esse ranço, né, racista, preconceituoso, e inclusive em ditados populares, e até mesmo no léxico brasileiro, né, no léxico, como, por exemplo, o verbo denegrir, né, o verbo denegrir é tornar negro, né, denegrir, ou seja, prejudicar alguém, falar mal de alguém, num sentido sufixo da palavra, né, então denota o negrir da palavra vinculado ao negro, né, então veja, até no próprio vocabulário, isso transmite, né? É transmitido, tá? Então, como eu ia dizendo, de fato, eu nunca vou sofrer racismo, né? Nunca vou sofrer racismo, e boa parte da turma também não, né? Mas devemos falar, não é preciso você ser negro para ser contra o racismo. Não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista, né? De fato, eu não sou negro. Você não tem lugar de falar. Opa, peraí. Eu li Achille Mbembe, eu leio Achille Mbembe, faz parte também do ciclo de leitura, um filósofo camaronês.
de larga, vamos dizer assim, produção acadêmica, né? Achille Mbembe. Se você digitar Achille Mbembe na internet, você não dá conta em uma vida ele leu o que ele escreveu, o que ele fez, falou e produziu. É um pensador que ainda é ativo. Você está fazendo o quê? Eu conheço o pensador, o pensamento dele, e sei falar sobre ele. E você não é negro e, entende? Esse tipo de discurso é o que, às vezes, prejudica a causa, por exemplo. Não é só porque eu não sou negro que eu não irei ser antirracista, né? Não, entende? Então, assim, mais do que falar de vidas negras importa, eu tenho que saber discutir, né? Eu tenho que saber discutir, eu tenho que saber conversar, né? E com isso, digo que não é preciso ter sofrido racismo para ser contra o racismo. Tá? Para ser contra o racismo. Todos devemos ser contra o racismo. O racista é uma pessoa prejudicada cognitivamente. Quem é racista? Quem se sente superior ao outro, seja por classe social, mas aqui nós estamos falando na cor, na pele, ele é prejudicado cognitivamente. A inteligência dele tem um prejuízo forte ali, viu? Porque, de fato, você considerar superior a outra pessoa por causa da cor da pele, isso é uma asneira sem tamanho. Né? Sem tamanho. Então, falência dos aparatos teóricos para lidar com tantos problemas, haja vista que muitos não viram a necropolítica como um problema. E ignoram isso, banalizam isso, olha a Arendt, banalizam isso. Né? Não consideram a necropolítica como um problema, como uma urgência a ser discutida. Né? Só se nós formos cegos para não percebermos que, de fato, no Brasil existe, como no mundo, existe uma política segregatória, uma política de aniquilar refugiados, uma política de aniquilar negros, de aniquilar indígenas. Recentemente tivemos uma chacina, mais uma, né, no Brasil. Então, e aí? Né? Interessante que o doutor Jamil falava, né, o antigo juiz aqui de Correntes, ele passou pelo Rio de Janeiro e ele dizia, né, numa das falas dele, né, tive a oportunidade de participar e de estar com ele também como painelista num encontro na UESP, e ele falava, no Rio de Janeiro não existe bala perdida, existe bala achada. Achada. O policial não puxa a arma sozinho, puxa com o Estado também. Olha em Sergipe ali, todo mundo está de olhos no policial, mas sem ordem ali, o policial não estaria ali. Né? Tivemos manifestações, ok. Em Sergipe foi o único lugar que teve violência, nas manifestações desse último final de semana. Mas quem ordenou ali para esses policiais estarem ali? Aí o governador vem dizer que, não sei quem ainda é o comandante da por favor, você sabe sim, e pode ter sido até você. Então, entende? O discurso é muito sorrateiro, existe sim um aparato bélico no Estado para aniquilar, para matar. Evidentemente que as pessoas atingidas nem estavam, né, na manifestação, não estavam ali manifestando, estavam ligando até para a esposa, coitada. Enfim, só para ilustrar, né, que o Estado, existe sim esse aparato não é somente no governo atual, em todos os governos que nós percebemos, já dei exemplos aqui, né, do próprio governo Dilma, por exemplo, né, de afugentar pessoas ali que estavam ocupando determinado local. Não, vocês não podem ficar aqui perto desse estádio onde vão acontecer as Olimpíadas e tal. Isso é inadmissível, né? Isso aí não se deve acontecer. Né? E aí essas pessoas vão ficar onde? Você diz que não é para ficar aqui. Entende o que é necropolítica? É tratar as pessoas como um lixo. Tá, vamos varrer vocês daqui. Vamos eliminar vocês daqui. Tirar vocês daqui. Né? Entende? Então, assim, é algo absurdo, né, a questão da própria necropolítica. E aí, mais uma vez, uma cena de refugiados, né, dessa primeira cena aqui, que aconteceu, salvo engano, em 2013, 2014, 15, não sei a data exata, o ano exato,
mas essa criança foi encontrada morta numa praia. É uma cena forte, de fato. Então, o que as Nações Unidas, o que outros países, né, que se dizem desenvolvidos, estão fazendo para acabar com essa crise, não somente sanitária que nós estamos vivendo, mas de refugiados, né? A manutenção da morte e a administração. Vocês têm aula do professor Rafael agora? Temos. Tem, né? Então, a morte como projeto, existe a manutenção da morte e a administração de vidas no limbo, ou seja, as pessoas sobrevivem, estão lutando para sobreviver. Existe a consolidação de um domínio de determinada classe social, né? De uma determinada classe social sobre outra, né? No sentido de dizer de fato que vocês não devem viver, ou não merecem estar na faculdade, ou não merecem, né, estar na universidade, não merecem esses direitos, né, que são para a classe superior regalias, né? Nós temos esses direitos, vocês não, né? Só para encerrar aqui, como essa política de, vamos dizer assim, manutenção da morte, e aí permita-me a interpretação e também a interferência, mudando aqui de setor, né, tendo assim, falando, né, mais sobre a educação, né? Recentemente, eu estou desenvolvendo uma pesquisa, né, já está em fase de conclusão, sobre a educação de jovens e adultos, a ineficácia das políticas públicas para a educação de jovens e adultos, né? E o que eu percebi na pesquisa, e tenho percebido, é que não há parece que é uma tentativa do Estado, de fato, de não haver essa consolidação, né? De não haver essa consolidação, de não ter uma política contínua, né? De não sabe, existe o Mobral, né? Existe o Mobral, existiu. Diga, Taigo, já mandou o link? Não, professor, foi sem querer. Ah, tá. Pensei que ele já tivesse mandado o link. Não, só para terminar, nós vamos continuar sobre o Achille Mbembe na próxima aula, mas aí vamos tentar até começar outro. E a aula? Oi? O professor Rafael é para entrar às 20 e 30 horas, como todo mundo. Tá. Bem, enfim. Só para dizer, né? Não há uma consolidação na educação de jovens e adultos. Não há. Né? Teve o Mobral, depois no governo Sarney, teve um programa, né, que foi a Fundação Educar. Depois, no governo Collor, teve o PENAC, que não durou só 2 anos. E é um conjunto de investimentos que não há uma consolidação. Não há uma continuidade. Né? É um governo sempre bloqueando e cessando projetos do outro governo. Não há uma continuidade, principalmente para esse público, principalmente para a educação de jovens e adultos, né? Enfim, de certo modo, há também uma tentativa, não sei se é proposital do Estado ou de quem quer que seja, de não ensinar ou até mesmo não perdurar essas políticas públicas para o público que são invisibilizados devido à falta de letramento, à falta de estudo, à falta de conhecimento. São invisibilizados no mercado de trabalho, na profissionalização, enfim, né? Diga. Sobre o ensino que você falou do ensino de jovens e adultos. Eu acho que isso aí é uma manobra criada pelo governo, que nem o EJA. É uma manobra criada para, de certa forma, iludir as pessoas que elas... eu terminei aqui o ensino médio. E, se você for ver, eu não fiz pesquisa sobre, mas eu acredito que mais de 50% das pessoas que se formam pelo EJA, elas não têm, por exemplo, um futuro próspero em vestibulares, como o Enem, por exemplo. Porque é um ensino, em 1 ano você não aprende muito, você não aprende como deveria em algumas escolas,
Imagine em um ano você estudar, fazer o primeiro e segundo ano, por exemplo, que para mim foi os fundamentais foi o primeiro e segundo. O terceiro ano foi só um resumo aí, né? Pois é. Eu não diria iludir, né? Concordo em parte com o que você disse, não diria iludir, né, as pessoas, mas assim, a metodologia utilizada na educação de jovens e adultos, ela não é suficiente para a educação de jovens e adultos. Ela é uma metodologia infantil, né? Uma metodologia infantil. Entende? Ela não atende ali a necessidade daquele jovem e daquele adulto que trabalha o dia todo, né, que está ali, né, como aqui, nós estamos numa sala de aula com adultos. Já pensou se eu tivesse uma metodologia infantilizada aqui com vocês? Né? Não daria certo. Ou então de ensino médio com vocês? Não tratasse vocês, de fato, como uma andragogia. Né? Existe a pedagogia, que é a educação, né, infantil, o ensino fundamental. A andragogia é uma ciência que o quê? É para educar adultos. Né? Não tem uma andragogia na educação de jovens e adultos. Essas pessoas saem da faculdade, pasme, são 30 milhões de analfabetos funcionais no Brasil. 30 milhões de analfabetos funcionais no Brasil, tá? Nessa pandemia vai duplicar ou triplicar, porque não tem uma política nacional, não tem uma política nacional de governo, não é só desse governo, de todos os governos, não tem, de continuidade, Se vocês buscarem na história do Brasil, não tem, principalmente para esse público, é claro, sem falar na massa carcerária, sem falar ainda no público carcerário, que tem direito também à educação. E é negligenciado. Ah, não, eles têm que morrer mesmo. Não, esse discurso não cabe aqui. Eles devem ter a oportunidade de ser educados para ter essa redignificação. Poder, de fato, se redignificar, retomar a sua dignidade. E, através da educação, é uma ferramenta para isso, através de cursos profissionalizantes. Mas essa metodologia tem que ser uma metodologia para adultos. Tem que aproveitar as experiências deles, né, de vida deles, porque ninguém é a tábula rasa, ninguém é uma folha em branco. Todos nós temos experiências de vida e de, enfim, sabe? Que foi, Taigo? Experiência errou, só se for, professor. Não, rapaz, não tem a chance, sim, de mudar. Tem pessoas que, de fato, concordo com você que não tem jeito, né? Tem psicopatas, isso aí é doença, claro. Mas tem pessoas, o jovem, vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Será que esse jovem, e aí está tudo no conceito de necropolítica, tá? Está tudo com o conceito de Achille Mbembe que estamos discutindo. Vou dar um exemplo. Um jovem que, enfim, trafica, 18 anos ali, foi preso. Isso de maneira factual, de maneira fria. Ele escolheu, tem que ir preso mesmo. Mas será que ele não merece uma segunda oportunidade? Ele está traficando ali, está carregando um aviãozinho, está carregando droga, até mesmo para contribuir em casa. Sabe? Né? Ou a única oportunidade que ele teve foi aquela, na boca de fumo ali para transportar droga. Será que ele não merece? Uma segunda oportunidade? Ele parou na 5ª série de estudar, ou no 6º ano, 8º ano, não sei. Estou fazendo aqui uma suposição. Será que ele não merece uma segunda oportunidade ali? E ele vai ali para o meio de traficantes, da maior né, periculosidade possível. E se mistura com aquelas pessoas. E logo tem que escolher uma facção, porque senão ele dança. Será que ele não merece passar por uma outra instituição para dar uma oportunidade para ele pensar, né, por outro caminho, né? Enfim, penso que sim, não podemos aniquilar essa vida. É um jovem ainda, pode ter sim um futuro pela frente, tá? Diga, pode falar. Professor, eu concordo com o senhor, sim, a gente tem que dar a segunda chance, isso eu sou totalmente a favor. Mas, por exemplo, o que eu sou contra aqueles que querem, por exemplo, o direito de estudar, querem um curso profissionalizante. Então, eu acho que eles têm que trabalhar para contribuir com aquilo, trabalhar de alguma forma lá dentro para que consiga pagar as próprias despesas. Eu acho que isso já seria um começo para regenerar
regenerar eles à sociedade. Aí tá o cara lá, muitos vão lá, vão presos, estão lá só no bem bom, aí sai e como eu mesmo já vi muitos falarem, tipo, já estudei com pessoas que foram presas por tráfico e tudo, pessoas de 21 anos, 22, pessoas novas, que depois voltou para a escola e o que ele falava na escola era: moço, é muito bom, a gente vai preso, passa 6 meses lá, depois a gente fica comportado lá, não trabalha nem nada, comida boa, tudo bom, e depois sai, passa 6 meses aqui de boa, quando não tiver dinheiro, não precisa nem trabalhar, só vai ali, rouba ou trafica de novo, quando voltar para a prisão tem tudo mordomia de novo. Enquanto muitos que trabalham para sustentar a família, vai lá o cara, rouba ele fica às vezes sem ter o que dar de comer para o filho, para a filha, para a própria família. Eu acho justo essa parte, acho que eles têm que trabalhar para se manter. Certo. Marcos. Quer falar o Marcos? Então, professor, contextualizando aí à luz do pensamento, o que que acontece? Infelizmente, hoje no Brasil, o mesmo Estado que julga, o mesmo Estado que define as penas, o mesmo Estado que traz, né, a pena para cada um nesse meio aí, é o mesmo que não tem estrutura para essa ressocialização desse cidadão. Aí, no meu posicionamento, enquanto não estruturar, realmente privatizar as penitenciárias no Brasil, para realmente trazer dignidade, para realmente trazer honestidade e qualificação para esses cidadãos, eles vão voltar para a mesma vida, entendeu? Porque, infelizmente, é esse mesmo Estado que julga, que cumpre pena, que impõe leis, é o mesmo que não tem suporte para a ressocialização desses cidadãos. Eu concordo aí, em partes, né, com o Taigo e com o Marcos, de fato. Ressocialização no Brasil é uma palavra sempre que é reincidente, né, no discurso com relação a direito penal, e que de fato, e claro, também direitos humanos, e que de fato é necessário essa reestruturação, como o Marcos falou, e concordo, Taigo, quando você fala em trabalhar, tem que de fato, eles devem contribuir com o Estado, né? Deve contribuir com o Estado. Em alguns presídios isso tem ocorrido, né? Geralmente no sul do país, no centro-oeste ali, tem contribuído, né? Eles fazem carteiras, né? Enfim, bolas, né? Uma série de artesanato ali de tal, para conseguir uma renda, né? Conseguir se manter ali, e eles juntam no final, né? Ao sair, tem ali um pé de meia. Estão saindo da reunião, será que é o outro professor já chamando? Eu acho que é. Ainda não. É ou não? A aula hoje vai ser assim, dona do professor Rafael. Assíncrona. Entendi. Então, para ilustrar, né, essa pesquisa que nós estamos realizando, estou escrevendo até com não conheço pessoalmente, né? Foi através desses cursos de extensão que nós organizamos aqui, com um professor já aposentado, né? Na verdade, ele é até da aeronáutica, lá do Rio de Janeiro, para você ver como estreitamos os laços, né? Nessa questão da tecnologia. Que nós estamos constatando isso, que não há uma continuidade, né? Só para finalizar aqui o pensamento, não há continuidade dessa categoria de educação, né? Educação de jovens e adultos, tanto no sentido para além, né, do presídio, é claro, não há, lá dentro, não há uma continuidade, e também aqui, né, enfim, as pessoas lá não retomam a dignidade, e aqui também não tem uma continuidade dessa educação de jovens e adultos. Diga, ô Lucas. Não, professor, eu só penso sobre esse negócio do crime, essas coisas, que quando, vamos supor, a pessoa é presa, né? Aí ela comete de novo.
Tá bom, comete de novo. Eu acho que no mínimo deveria existir alguma coisa com tentativas, né? Vamos supor, a pessoa 3 vezes vai pegar fazendo a mesma coisa, entendeu? Aí já mostra que já não é a vida tudo, né? Não é só o entorno dela, já é uma vontade própria, já é algo que se tornou, né, comum, que deveria ser aplicado, né, tipo, psicólogos nesse meio, não sei o quê, né? Porque realmente só matar não pode, era mais fácil, mas nem tudo que é o mais fácil é o melhor. Não, rapaz, não, não fale isso, porque aí você vai estar, mas você vai estar defendendo a necropolítica, a política da Eu morte, sei, né? professor, por isso que eu tô falando que matar é o mais fácil, mas não é o melhor. Entendo. Então, é justamente isso. O que o Achille Mbembe vem denunciar é justamente a necropolítica, ou seja, a política, a morte como projeto. Quem decide quem vai viver? É o Estado. Né? Como vocês devem, com certeza, conhecem, já devem ter assistido o filme, Carandiru, os maiores massacres, né? Ah, mas ali tem bandido mesmo, ali tem... É muito difícil estudar direitos humanos com mentalidade de justiceiro, né? Com mentalidade de justiceiro. Não, é um ser humano. Independentemente do crime que ele cometeu ou não, ele tem direito à defesa, né? Tem direito à defesa, né? E você ser a favor da pena de morte num país... Não, claro, eu sei que você tem um tom de sátira, né, de brincadeira, mas não podemos ser a favor da pena de morte num país que é democrático, que a Constituição só em caso de guerra declarada, né? Em caso de guerra declarada, e que a pena de morte é um dos, vamos dizer assim, um instrumento, né? Um instrumento, tá? Então, nesse sentido, a necropolítica, ela transita por vários setores, ou até mesmo níveis e segmentos da sociedade, né? E segmentos da sociedade, tá? Então, ilusões diante da democracia, o quantitativo dos massacres não é exceção. Se tornou regra e como regra um projeto de aniquilamento de vidas que o Estado deseja matar. E eu repito isso, né? Agora ele está passando por um processo de cassação, né? O governador do Rio de Janeiro. Mas ele, quando sai de um helicóptero vibrando, porque um sniper acertou ali um bandido, um ser humano que estava ali cometendo um crime, ele está errado ali naquele momento, né? Causa um dano para o policial fazer aquilo, né? Para o policial fazer aquilo. Professor, Diga. por que está errado se o sniper salvou ali mais de uma dezena de vidas? Ele está errado justamente por ele vibrar com a morte de alguém. Mas ele pode ter vibrado pela vida dos que foram salvos. Não, ele não vibrou, não. A notícia, e ele mesmo falou, parabenizando ali o policial, claro, mas o próprio policial que atirou e as próprias Forças Armadas ali, no caso a PM, e as Forças Especiais ali daquele momento, diz que o próprio sniper passa por um processo psicológico tremendo, porque é um nível de tensão agonizante ali, né? Agonizante. Então, dizer que ele salvou vidas, ok, salvou. Mas, se você perguntar para qualquer sniper, a intenção ali também é mobilizar o bandido, o assaltante, enfim, né? Nunca, a finalização é claro que é a morte, infelizmente, se corre risco, a vida tem que ser salva ali daquele refém, daquela pessoa. Mas o fato de um governador, né, sair, um líder do Poder Executivo, sair vibrando, isso demonstra que a morte ali é com um projeto de governo. A morte é um projeto. Quando ele fala em discursos, isso o governador que está sendo caçado agora, né? O Witzel, né? Witzel. Isso. Acho que é assim. Ele, quando fala, e a campanha eleitoral dele foi sobre isso, né? Criança que tiver com fuzil na mão tem que ser morta, tem que ser... Isso não se deve falar. Né? Isso não se deve. Foi suspensa as operações do Rio de Janeiro. Foi suspensa as operações do Rio de Janeiro durante a pandemia.
Só foi autorizar, olha a chacina que teve. Tava tranquilo, não estava tendo morte, nem nada disso. Né? Nem nada disso. Só foi liberar, olha a quantidade de mortos que teve agora nessas últimas semanas. Professor, Posso deixa eu falar? só falar uma coisa. Deixa o Marcos falar, que ele tá faz tempo aí querendo falar. Pode falar, Marcão. Diga, Marcos. Então, professor, mas o que que aconteceu? Não sei se você está citando a operação de Jacarezinho, mas, né, pode ser outras também. Mas o que que acontece? Geralmente, quando a polícia faz uma operação daquela, né, a polícia de inteligência, tanto a polícia de inteligência quanto a polícia civil, ela passa mais ou menos uns 10 meses fazendo todo um aparato ali, né, de trabalho intenso para realmente entrar na comunidade e fazer o que fez. Não foi certo, não, entendeu? Mas, infelizmente, assim, a gente tem que saber levar tudo com dois pesos e duas medidas, né? Da mesma forma que não foi certo aquele massacre que teve em Jacarezinho, também não foi certo a forma que aquela comunidade respondeu, né, às operações. Diga, pode falar, continua. Massacre não, faxina. O Lucas quer falar? Não, professor, é que eu só queria entender, tipo, uma coisa. Vamos supor, a pessoa vai e tira a vida de alguém. Aí, como não... Ó, presta atenção. Sobre justiça, eu sei, mas não é certo o que ele tá fazendo. Não é certo, tipo, deixar os traficantes lá com o fuzil na mão, porque não tá acontecendo morte. Não está sendo divulgado as mortes. Mas lá dentro, do entorno deles, eles são a lei, entendeu? Eles fazem a lei, entendeu? Eles fazem que nem falam, é mais rápido, mas o critério é totalmente diferente. É muito mais simples para eles levarem uma vida ou não. Por isso que eu tô falando que eu achei correto. Com certeza, o problema é que ali né, são muitas casas, né? Tem muita vida em risco, e realmente, isso eu entendo. Mas dizer que não é correto, ele subir lá em cima, ainda assim, se eles não levassem nada, era uma coisa, mas estava repleto de fuzil. Tinha muita coisa. Tinha até granada. Os caras tinham granada, pra quê? Um cara daquele ali podia matar várias pessoas de uma vez só com uma granada daquela. Por isso que eu sei que cada um tem seu ponto de vista, mas no meu ponto de vista eu achei correto. Só queria deixar claro isso. Não, claro, eu penso que faltou inteligência ali, né? Inteligência, de agir com mais estratégia, né? Não sair atirando à torta e à direita, porque tem inocentes ali, né? Tem pessoas que não tem nada a ver com aquilo, né? Uma tentativa de evacuar a favela, alguma coisa do tipo, não sei. Poderia se ter essa medida, mas tem que agir com mais prudência. Isso que o Achille Bembe vai falar. Olha, a morte virou projeto de governo. Aniquila por aniquilar, né? Tem-se essa ideia, né? De fato, de chacina, tudo bem, ali são vidas, tá bom, matou mais um, menos um, tá certo. Entende? É essa forma de conduzir essas operações que o policial ali não puxa o gatilho sozinho. É o Estado, é toda uma sociedade que está puxando junto com ele, né? Todo um aparelhamento estatal que está ali com ele, né? Então, quando se tem essa visão, né, de que, tá tudo certo, tem que acontecer mesmo, eu entendo, em parte, seu ponto de vista, e você de outra realidade, tem mais, vamos dizer assim, conhecimento, né, de causa, você é de São Paulo, você já, com certeza, não deve ter vivenciado, não te conheço bem, mas, enfim, de outras circunstâncias, é isso que eu quero dizer, né, contra a noção de mundo, entendo o seu ponto de vista, mas a polícia tem que agir com mais serenidade, no sentido de, olha, pensar mais, executar de maneira mais prudente, né? Porque ali tem inocentes, tem crianças, né? Olha aqui, ó, a própria Marielle, é claro, a questão do João Pedro, né, da Ágata, tem várias crianças que morreram de graça, por inabilidade, né, de um policial, ou até mesmo Professor, responsabilidade. Diga. é o seguinte, o senhor falou, desculpa, Lucas, é porque
O senhor falou assim, a polícia agiu inconscientemente, foi falta de inteligência, falta de preparo, mas eu acredito, sim, que a partir do momento que os bandidos estão com o fuzil na mão, atirando contra a polícia, eles não vão pensar nos inocentes que estão na favela, as mães, os pais que trabalham para sustentar seus filhos. Então, não é só a questão da polícia. Entendo. O que mais? Alguém mais? Januário? Eu. O Lucas, depois Januário. Aí a gente encerra porque eu De tenho uma novo, aula deixa eu 8h30. só falar uma coisa. Tá bom. Ó, vamos supor, o bandido já tá em cima, certo? Ele já tem uma... se você precisar mais um pouco, você vai entrar no caso. Que tem, até se você quiser ver mais tarde, tem o da Cunha, né, que é um policial, que ele cita, ele é um delegado, ele cita a vantagem que os bandidos, você sabe, não sabe? Então, eles já estão numa vantagem extrema, eles estão com um fuzil que disparam não sei quantos tiros no segundo, entendeu? E justamente tem coisa, ó, que nem você citou, eu sou de São Paulo. Cara, eu tenho um amigo que tá lá no meio, entendeu? Que mora realmente nessas comunidades. Eles falam abertamente que às vezes o bandido cata uma pessoa e dá um tiro pra simplesmente culpar a polícia, porque a culpa vai, realmente, a polícia que tá invadindo, né? Mas, infelizmente, tem aquele negócio, não basta só matar, ou não basta só ir lá e resolver o problema. Você tem que ter todo um trabalho depois, que eu acho que é isso que o senhor tá querendo dizer, que tem que estruturar aquelas pessoas e dar meio, né, delas saírem daquilo, porque não adianta só subir lá, pegar fuzil e voltar feliz, né? Tem que fazer mais que isso, eu acho que aí tem que ir além, né? De só resolver na bala, eu acho que é assim. Eu penso assim. Januário. Quando nós trabalhamos e olhamos só para o presente, nós vamos ter todos esses pontos de vista já delineados pelos colegas. Eu vislumbro de outra maneira. O sucateamento do Estado, a ausência do Estado por mais de 30 anos, né, no Rio de Janeiro, levou desacreditar das instituições, da polícia e o crescimento muito rápido das organizações criminosas. Então, o governador, principalmente naquele ato lá, o que foi caçado, ele já foi caçado. Foi caçado já. Ele vibrava aquilo ali no mesmo momento que ele poderia estar buscando levar a presença do Estado àquelas comunidades, essas pessoas. Me lembro até que numa operação dessa, de falta de inteligência, de falta de preparo da polícia, houve uma vítima de correnticidade, né, muito recente, uma criança. E depois o Estado, para fazer meia-culpa, a pedido do governador, naquela época, que hoje também já é governador aqui do Piauí, pediu uma indenização lá na meia amizade com o Sérgio Cabral, a coisa estava muito fácil, que é um dos representantes do sucateamento daquele Estado. Quando você fala do Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza ali, parece que a gente está falando de algo fora do Brasil, fora da realidade. E alguns cantinhos também do Pernambuco, mas o sucateamento do Estado, a ausência do Estado, que não se fez presente em tempo hábil para que evitasse chegarmos nessas tragédias que temos chegado. Quando vai para lá uma operação daquela, em parte a gente até chega a concordar com os meninos, assim, parece que já vão tudo assodados, animosos para fazer operações desastrosas, e demonstrando ainda mais falta de preparo, inclusive do próprio governador. Mas eu queria falar só isso, era a ausência do Estado por mais de 30 anos. Justamente. E aí, diante dessa ausência do Estado, a morte, ou seja, virou um projeto, né? Então, vocês estão liberados para matar, para ceifar vidas, indiscriminadamente. Então, essa, como, né, falamos, e o Januário, de maneira muito... Vocês todos colaboraram muito bem, viu? Gostei muito da aula, foi muito participativo. Justamente nisso, né, que a falta do preparo dos policiais, a falta de políticas voltadas para essa classe que é tão marginalizada, e por isso os policiais estão ali já com raiva, estressados e ganhando pouco, tendo de se desdobrar em 3 para poder dar conta ali das contas, e já vão para lá realmente com sede de morte, de vingança, e aí? Acaba nessa chacina, como aconteceu agora, e dentre outras também, né, dentre outras. E o Estado é um dos grandes culpados por isso, né, por essa necropolítica, essa necrocização enfim, da comunidade, das comunidades, das favelas, enfim, dos guetos do Brasil, que
a morte virou o quê? O projeto de governo. Né? O projeto, infelizmente, virou projeto de governo, ao invés de abraçar, né, essas comunidades e torná-las mais pacíficas, não. A solução é matar, né? Matar, infelizmente. Né? Infelizmente. Diga, aí eu tenho que 10 minutinhos só para outra aula, mas pode falar, dá tempo ainda. Pode falar. Marcos, Não, quer falar? pode terminar, professor. Tá cortando a minha internet aqui. Não vai dar para. Tá bom. Então, a gente continua, foi muito boa a conversa. Quero que vocês estudem mais esse conceito de necropolítica, que é o Estado, né, que Achille Mbembe vai denunciar, a morte como projeto de governo, não somente para a comunidade negra, indígena, os refugiados também, tá certo? Então, estudem, leiam, e na próxima aula a gente continua a conversa ou a discussão, tá certo, pessoal? Bom feriado, boa leitura na obra de Achille Mbembe. Tchauzinho, pessoal. Boa Tchau, noite, boa professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom feriado a todos. Valeu.